Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol SPFC. Vou te deixar super bem informado sobre as principais notícias, informações, atualizações, sondagens e negociações do nosso tricolor. Então fiquem comigo e não saiam do vídeo. Hoje tem São Paulo e Inter de Limeira no Morumbi. Guardiola se rende ao São Paulo. Vamos falar também sobre renovação de contrato com Joia da Base. Vamos também falar que tem contrato assinado do São Paulo com um jogador. E Carlos Belmonte fala em modernização do São Paulo. E tem também 2 meias de Cotia na mira de um clube europeu. Vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos. Então já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar aquele like, porque fortalece demais o canal. Vocês não têm noção e não custa nada a você. Então conto muito com a sua colaboração. E agora, sem mais enrolações, solta a intro. Muito bem, tricolores, hoje tem jogo do São Paulo. O tricolor recebe a Inter de Limeira no Morumbi às 9h30 da noite, com transmissão do Estádio TNT e também do HBO Max. O São Paulo não perde para a Inter de Limeira desde 1991. De lá para cá foram 9 jogos, com 7 vitórias do São Paulo e mais 2 empates. O Luan e o Luciano, que se recuperaram de lesão, seguem aí naquela fase de recondicionamento físico para estarem à disposição do Rogério Ceni. Ambos aí começaram a pré-temporada há poucos dias e precisam aí de um período para entrarem em forma e também ganhar um pouco de ritmo de jogo. A previsão é de que o Luciano volte em até 10 dias. Já o Luan precisa de um pouquinho mais de tempo, até porque ele não joga desde outubro do ano passado, quando se lesionou. O São Paulo deve ter em campo para essa partida aí o seguinte time escalado por Rogério Ceni: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo na linha de defesa. Meio campo devemos ter Rodrigo Nestor e também o Gabriel Neves. Mais à frente, armando o time, devemos ter o Nicão e também o Gabriel Sara. E no ataque devemos ter aí o Caleri e o Rigoni. A tendência é de que o Alisson ganhe descanso nessa partida, até porque ele atuou até agora em todas as partidas e vem aí se consolidando como o principal reforço do São Paulo até então. E você tem gostado do Alisson? Para você, quem tem sido o principal jogador do São Paulo nessas primeiras rodadas do Paulistão? Já opina aí, eu queria saber o que você pensa sobre isso, beleza? Rapaziada, e o treinador do Manchester City, o Pep Guardiola, se rendeu ao São Paulo. O Guardiola se diz fã do futebol brasileiro e relembrou a final do Mundial de Clubes de 1992, quando o São Paulo derrotou o Barcelona por 2-1. Olhem o que o Guardiola disse, abre aspas: "Me recordo bem daquela final. O São Paulo foi infinitamente superior, com Raí, Miller e outros jogadores fantásticos. Não tivemos nenhuma ação para competir com eles, quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo." Então vemos aí o reconhecimento do Guardiola de como o São Paulo tinha uma supremacia naquela época no futebol, não só brasileiro e nem só sul-americano, mas mundial. O São Paulo ali se tornou um dos maiores clubes do mundo, como é até hoje. Mas queremos que o nosso tricolor volte às trilhas da vitória, volte aí os caminhos da glória. E vamos torcer para que o São Paulo, em um período de tempo não muito longo, volte a conquistar grandes títulos novamente, porque é isso que eu e você, é isso que nós, torcedores do São Paulo, esperamos do nosso tricolor paulista. E para você, qual o título mais marcante na história do São Paulo para você? Aquele título que você viu e que mais marcou a sua vida? Coloca aí, eu queria saber a sua opinião, beleza? E agora, rapaziada, vamos falar aqui de um jovem da base, uma joia da base. Vamos falar aqui do Caio Mateus. Ele que foi um dos destaques do São Paulo aí na Copinha São Paulo de Futebol Júnior deste ano. De acordo com o GE, o São Paulo deve chamar o Caio Mateus ainda essa semana para negociarem um novo contrato. Diante das mudanças que a FIFA fez
na formulação dos contratos de jovens atletas da base, o São Paulo agora aguarda o Caio Mateus completar 18 anos, fato que acontece agora no dia 19 de fevereiro. E o São Paulo vai aguardar aí o Caio completar a maioridade para reformular um novo contrato, um novo vínculo com o jogador. Vínculo esse agora de 5 anos. Esse novo método, essa mudança que a FIFA promoveu é para evitar que os clubes percam atletas de graça, como aconteceram aí recentemente com o São Paulo nos casos do Lucas Fasson e também do Lucas Senna. E tem contrato assinado do São Paulo com o jogador. Reforço pintou na área. Vocês se lembram do Balogun, aquele jovem nigeriano que o São Paulo achou lá em um torneio na Nigéria através de olheiros? Pois é, o Balogun apareceu aí nos relatórios financeiros do São Paulo ainda lá no balanço do final do ano. A princípio, o jogador deveria ter se apresentado ao São Paulo no comecinho de janeiro, porém houve alguns problemas burocráticos com o jogador e ele só conseguiu ser liberado agora para viajar ao Brasil. O Balogun já viajou ao Brasil, já chegou, já se apresentou ao São Paulo e já inclusive assinou o contrato com o São Paulo. Então o Balogun, jovem nigeriano, é o novo reforço do São Paulo para o Sub-20, time comandado por Alex. Então vamos torcer para que o jovem jogador aí se sobressaia, se saia bem, para que no futuro aí ele possa ajudar no time profissional. Então vamos aí aguardar como o jogador se sai nas categorias de base, até porque é uma aposta, porque nem eu e eu acho que muito menos você conhece o futebol do jogador, mas foi um jogador aí achado por olheiros do São Paulo que estão espalhados por alguns cantos do mundo. Muito bem, gafanhotos, e o diretor de futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e trouxe aí algumas novidades. O Carlos Belmonte falou que, para o momento, a prioridade é a contratação de um primeiro volante, até porque o São Paulo só tem aí um jogador com essa característica no elenco, o Luan, que inclusive está fora de combate devido à lesão. Lembrando que o Rogério Ceni tem preferência por um primeiro volante alto e que saiba construir o jogo. Carlos Belmonte também anunciou aí mudanças, melhorias na estrutura de recuperação dos atletas do São Paulo. O São Paulo contratou um coordenador médico, o doutor Fernando Fernandes. Ele será o responsável pelo departamento médico, de fisiologia e também de fisioterapia do São Paulo. Ele vai coordenar aí esses 3 departamentos que são de suma importância para a prevenção e também para o tratamento das lesões dos atletas do São Paulo, até porque o São Paulo vem sofrendo muito com a questão das lesões aí nos jogadores. Esse coordenador chega aí após reclamações do Rogério Ceni. Então podemos dizer que Rogério Ceni é uma espécie de termômetro do São Paulo. Ele grita, ele expõe, ele critica e as coisas acontecem. Então vamos torcer para que o São Paulo corresponda dentro de campo. Porque com o time conseguindo resultados dentro de campo, o Rogério Ceni terá o respaldo da torcida. E como eu já falei aqui no canal, uma pessoa de dentro do São Paulo já admitiu para o Arnaldo Ribeiro que Rogério Ceni, com o apoio da torcida, ele é indestrutível. Então vamos torcer para o São Paulo corresponder dentro de campo, para Ceni ter esse respaldo, esse apoio da torcida, para que assim ele continue forte, continue fazendo barulho, agitando os bastidores do São Paulo, para o São Paulo voltar a trilhar o caminho da grandeza, das glórias, das vitórias e das conquistas. Porque eu tenho certeza que isso é o que nós queremos. O Carlos Belmonte, nessa entrevista, ele falou que quando a gestão assumiu o São Paulo estava aí cerca de 20 anos atrasados em relação às demais equipes, mas que já está planejado aí, já tem um acordo firmado com a Speedo para a empresa investir aí cerca de 2 milhões de dólares em equipamentos para o Refis. E o Refis será totalmente modernizado. Terá aí os seus equipamentos trocados, modernizados
até pelo menos o mês de junho. Carlos Belmonte garantiu que até o final do ano o São Paulo estará aí no mesmo nível dos rivais em termos de estrutura de recuperação de atletas e que essa modernização seja acelerada para que o São Paulo tenha aí condição física, os jogadores tenham a condição física de entrar nas competições com o elenco inteiro, porque o São Paulo sofreu e vem sofrendo bastante com esse departamento médico do São Paulo super defasado, e vamos torcer que isso seja resolvido o mais breve possível. Muito bem, galera, e de acordo com o jornalista da Jovem Pan, o Giovanni Chacon, o Dynamo Kiev sondou a situação do Igor Gomes. O Dynamo buscou aí saber a situação do jogador com o São Paulo. O treinador do Dynamo, o Luchescu, tem preferência por jogadores brasileiros e procura aí meias para a equipe. Rodrigo Nestor também está no radar do Dynamo, mas apenas ali na lista de possibilidades de contratação. Você gosta do futebol do Igor Gomes? Você venderia o Igor Gomes? Venderia Rodrigo Nestor? Coloca nos comentários aí o que você pensa sobre esses dois jogadores, beleza? Então, rapaziada, esse foi o giro de hoje para te deixar bem informado sobre tudo o que acontece no São Paulo. Eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Posto vídeos diários sempre às 8 horas da manhã e conto muito com a sua colaboração para que eu possa crescer o canal aqui no YouTube e a cada dia te manter bem informado, beleza? Então conto com você, é nóis, tamo junto, Deus abençoe fortemente o seu dia e aqui vocês já sabem que é Vamos São Paulo sempre.